Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Comídia do Campo, Volume 3, Cenas do Minho. Por Bento Moreno. Capítulo 1, Antônio Fogueira. 1. Numa excelente manhã de um maio risonho e feliz, duas crianças, que já eram órfãs de mãe, perderam igualmente seu pai. Além da orfandade, teriam também a negra fome e a sombria miseria indigente, se não for o bom cura, o padre Clemente Carvalhosa, que as foi buscar a casa, levando uma de cada lado, pela mão, para a residência. O Tomé Barbante, um tio dessas crianças, também compadecido, ou talvez humilhado pelo caridoso procedimento do eclesiástico, foi-lhe pedir que lhe desse uma para sua casa. O Carvalhosa cedeu-lhe a quina, ficando com o Tony, que ele, num momento egoísta, pensou vagamente em ir metendo pela igreja, para de futuro ter quem lhe ajudasse à missa. Porém o Bernardo Repolho, lavrador remediado, que morava noutra aldeia, à distancia de léguas, não lhe consentiu realizar esta ambição, sabendo da orfandade dos filhos de seu irmão André, que tanto eram seus sobrinhos como do Barbante, condoeu-se e, consultando a sua auctoritaria em Gracia, resolveram adotarem Tony, visto Deus não os ter favorecido com um rapaz, que tanto haviam desejado. Para a mulher de Bernardo, era uma consolação forçada. Por espaço de anos presenteara generosamente todos os santos acreditados nas vizinhanças, chegando a ir em romaria, beber das diversas aguas milagrosas, tão apregoadas e tão eficazes, que nascem debaixo dos penedos, onde esses bem-aventurados tinham aparecido. Frequentara também com assiduidade os banhos de mar, indo durante muitos anos a Viana, pelo tempo da agonia, sempre dominada por um tamanho desespero de maternidade, que de uma vez chegou a tomar 30 banhos nos 3 dias da festa. Porém, as esperanças de ter um filho e acento agudo a M desaparecendo, a esterilidade de Engracia afirmava-se de cada vez mais com a idade. Viveu muito tempo numa constante aspiração, impaciente e nervosa, chegando aos 45 anos, ao momento dos desenganos, sem descendência. A sua intransigência, o seu mau humor, contra os filhos dos outros, e acento agudo a caindo numa melancolia latente, quase num idiotismo, quando seu marido lhe propôs o trazerem para casa o orfão de seu irmão André, que acabava de morrer pobre. Engracia abraçou inesperadamente, com alegria, esta ideia acento agudo a, e adotou com benevolência a criança desamparada. Pediu instantemente a seu marido, que fosse mesmo naquele dia, buscar o pequeno. Para a satisfazer, o Repolho não teve remédio senão pedir ao padre Beiral a boa égua lanzuda. O eclesiástico cedeu-lhe-a facilmente, perguntando com a sua curiosidade de homem idoso: "Então é o filho desse teu irmão que morava lá para os lados de Monção?" "Sim, senhor, esse mesmo", respondeu o Repolho. "Era muito pobre, não deixou nada." "Pois fazes bem, aplaudiu o sacerdote. "É uma obra de caridade. Deixau-os ao desamparo, criou-os para ladrões. Vai, homem, vai, leva a égua da corte." E, no dia seguinte de manhã, Bernardo partiu, chegando ao anoitecer à casa do Tomé Barbante, dizendo-lhe peremptoriamente qual a sua resolução e mais a de Engracia. Foi muito gabado este procedimento. Todas as pessoas diziam, inclusivamente o Carvalhosa, que o pequeno viria a ser bem feliz, porque estes tios que o adotavam eram ricos e não tinham herdeiros necessários. Porém, quem não entendia as coisas do mesmo modo entusiasta era o próprio Tony.
quando lhe o fizeram compreender, principiou a berrar desalmadamente, dizendo que não queria ir. E no momento em que o punham ao colo do Bernardo, que já estava montado, pronto para a partida, principiou a estrebuchar, a morder nos punhos de seu tio, que o segurava amoravelmente, a chamar alto por seu pai enterrado e porfiando por se atirar abaixo do albardão. Afinal, como lhe prometeram que voltaria de tarde, para brincar com sua irmã Quina, que também ficava a chorar em altos gritos pelo Tony, deixou-se levar. Porém, só quis ir ao colo do tio Barbante, que ele conhecia, e não ao da Quelly Home, que nunca tinha visto. Foi por esse motivo que o padre Carvalhosa teve de emprestar a malhada para o Barbante ir montado, e lá partiram ambos, pelos caminhos ensombrados da freguesia, o Tomé com o pequeno adiante de si, escachado no albardão. Deste modo, assim iludido, é que o Tony foi e ficou. O Barbante, para não ser presentido pelo sobrinho, retirou-se ao amanhecer, quando ele ainda dormia inocentemente. Desde essa hora, as duas crianças irmãs, que sempre tinham brincado juntas, na mais simpática convivência, ficaram vivendo a distancia de léguas, separadas por altas montanhas, que no inverno se costumam cobrir de grossas camadas de geada. A nova paisagem com a qual o pequeno Tony se tinha de familiarizar era de uma sombriedade austera, penetrada de melancolia. É verdade que embaixo, no coração do povoado, havia campos onde os ribeiros sussurravam, indo regar os prados de um verde claro, e os milharais alegres. Porém, em volta, era uma cinta escura de altas montanhas, com plantações de pinheiros que têm uma cor enérgica, mas triste, e com arrogantes penedias que ameaçavam desmoronar-se. Lá no alto, onde os penedos se acumulavam toscamente, uns postos sobre os outros, viam-se frequentemente, ocupados no seu rude trabalho, sob a inclemencia dos sons e das chuvas, os quebradores de pedra. Estes homens de um aspecto rude e carregado, com a pele pergaminhada pelos rigores de todos os tempos, perfuravam pacientemente com as suas brocas os penedos, que depois quebravam a tiro, cujo som ululante e cavernoso ecoava pelas quebradas da montanha. Na aldeia onde Tony nascera, o aspecto dos campos, a vegetação, era mais familiar e íntima. Os terrenos mais suavemente acidentados deixavam aos seus olhos vivos mais largo espaço para ambicionar. Havia um rio largo, que no inverno engrossava arrogantemente com as chuvas copiosas. Dos silvados impenetráveis, povoados de sombras que lhe metiam medo, costumavam sair inesperadamente, quando ele se aproximava, os melros, voando para longe, com assobios agudos e espantados. A sua memoria tenaz de criança devia possuir por muito tempo, nitidamente, o vivo quadro da sua linda igreja caiada e alegre, com uma torre alta e os 3 sinos que tocavam ao domingo. Era a igreja onde ele ia à missa com sua mãe, e onde os primeiros deslumbramentos, produzidos pelos opulentos dourados dos altares e pelas atitudes senhoris das imagens das santas, se lhe ergueram na imaginação. Era de um pitoresco mimoso o quadro dessa igreja, colocada na encosta, com a sua brancura que se destacava do solto de velhos castanheiros e carvalhos que a cercavam. Aquela imaginação infantil de Tony, deviam fazer falta estas coisas amadas pelos seus olhos vivos e ingênuos. Nestes caminhos pedregosos de agora, não se podia correr doidamente como naqueles outros, pelos quais andara atrás de sua irmã Quina, para a agarrar. Por isso, nos primeiros tempos, fartava-se de chorar, tinha perrices frenéticas e chamava em altos gritos por seu pai, por sua tia Clara, por sua irmã, e não queria comer. Mas a mulher do Bernardo Repolho,
Afeiçoou-se-lhe imprevistamente e acarinhava-o, procurando consola-o, prometendo-lhe doces e santinhos, que lhe havia de trazer das romarias. E num dia, para mostrar a efetividade das suas promessas, fez-lhe uma dádiva surpreendente, a qual foi recebida pelo Tony com tal alvoroço, que por si só parecia capaz de lhe obscurecer todas as lembranças risonhas do seu passado mediocre. Engracia comprou-lhe um pequeno cabrito, de pelo luzídio e negro, um pequenino cabrito que fazia mé, mé, com uma voz tremida e saudosa, na qual talvez quisesse exprimir a saudade de seus companheiros, que deixara na liberdade incondicional das montanhas. Todos os rapazes da vizinhança, que já se davam muito com o Tony, lhe invejaram desejando a posse deste animal, e não ocultavam que nos seus peitos infantis se guardavam estragados sentimentos de cobiça. Acercavam-se do possuidor, dizendo-lhe em tom melífluo e condescendente, palavras agradáveis, de muita e sincera amizade, por meio das quais desejavam captar-lhe a benevolência. Porém, como ele resistia afastando-se altivo e orgulhoso, com o cabrito pelo baraço, que lhe atara ao pescoço, um dos amigos propôs-lhe de um modo astuto: Olha, se mo deixas levar a comer ali adiante, dou-te esta carapuça nova. O Tony olhou com modo ávido para a carapuça oferecida, que era vermelha, e depois de calcular mentalmente as vantagens, condescendeu. Pois sim, dá cá a carapuça. Foram os dois e muitos outros, com o cabrito em grande distinção, festejando-o com alaridos, como um triunfador romano. Quando chegaram junto de uma poça, onde encontraram um pasto verde, que julgaram apetitoso, pararam, porque entendiam que o cabrito deveria comer. Para conseguirem isto, usaram de subterfúgios infantis, escolhendo-lhe meticulosamente a melhor erva, que profiavam meter-lhe na boca. Quando o animal, com os seus dentes finos, mastigava, levantava-se da parte das crianças uma expressiva satisfação, olhando para o animal num silêncio atencioso e meditativo, todos diante dele, agachados, contemplando-o com veneração. Estes e outros factos semelhantes fizeram com que o Tony fosse esquecendo gradualmente o seu estreito passado. Como tinha os mimos de Engracia e as lisonjas cavilosas dos seus companheiros, principiou a desenvolver-se-lhe uma vontade forte, desejos impertinentes, certa irascibilidade e orgulho. Dentre os rapazes com quem brincava, só distinguia o Zé do sacristão, porque este lhe consentia o tocar o sino pequeno, a bambom, nas ocasiões de enterro. E como o Zé na escola já escrevia debuxado e o Tony, apesar de ter 8 anos, ainda nem sabia as letras, disse-lhe o do sacristão: Ó coisa, quando é que tu vais com a gente pro estudo? O Tony respondeu-lhe com um desdém desprezador: Eu não vou. Isso de estudo não presta. Presta, meu asno. Vai, e tu verás que presta. Começas logo, na carreira do A. O que é a carreira do A? Indagou o da Engracia com modo suspeitoso. É a carta. Ai, tu não sabes? Olha, pede à tua mãe que te merque a carta, que é muito linda. Tem um galo, é muito linda. Depois vai ao estudo, que andam lá muitos rapazes. Quando não está o senhor mestre, a gente brinca às escondidas, joga o talo na eira. Vai, meu asno, que é bonito. Influído deste modo, pediu, nesse mesmo dia, à mãe, que o levasse à escola. Engracia, para o não ouvir chorar, lavou-lhe logo a cara e conduziu-o à casa do mestre, que era o senhor Antoninho Beiral. O senhor Antoninho Beiral, um rapaz forte, espadaúdo, alentado, era também o melhor caçador de perdizes da redondeza.
Andará em Braga a estudar para padre, com o fim de suceder na encomendação a seu tio, mas não conseguira presbiterar-se, por ter desfeiteado um velho cônego na pessoa de uma criada maciça e de rosto oval. Depois de isto, cortada a carreira, retirou-se definitivamente para a sua aldeia, deixando crescer grandes barbas, andando pelos montes e por entre os milhos as perdizes e as moças. De vez em quando, para se desaborrecer, dava aula de instrução primária, pois era o professor official. Os seus discípulos temiam-no, porque ele era severo e zurzia-os, com uma vargasta pelas orelhas, ou conduzia-os de palmatoadas bem puxadas, quando os supunha delinquentes. Se enquanto o senhor professor andava às perdizes, eles se divertiam na eira, a jogar o talo ou às escondidas, logo que persentiam ao longe o ladrar do podengo, arregimentavam-se pressurosamente para irem ao encontro do senhor Antoninho pedir-lhe a bênção, do que ele os dispensava, passando de espingarda ao ombro, com um modo carregado e negativo. No dia em que Engracia lhe levou o Tony, a mulher do repolho teve de esperar que o senhor mestre viesse, porque andava no monte. Logo que chegou, viu Engracia humilde, com o rapazito ao lado, e perguntou-lhe com indiferença: queria alguma coisa? Se me fazia a esmolinha de me deixar entrar este pequeno cá para o estudo, respondeu. Que idade tem? 8 anos. Traz a carta? É isto que comprei lá embaixo na tenda, senhor? E mostrou-lhe, com o braço estendido, um pequeno folheto de capa de papel pintado. O senhor Antoninho, lançando-lhe um olhar infimo e desprezador, concluiu: é isso mesmo, sim senhora. Deixe ficar. Olha, rapaz, vai pra acolá. E apontou-lhe a extremidade de um banco, onde o Tony, amedrontado e encolhido, se foi sentar. Em seguida, o senhor mestre entregou a um discípulo a espingarda, para lhe ir pôr na varanda, enquanto ele se foi sentar, de modo brusco e pesado, na cadeira professoral, onde se conservou silencioso, durante alguns minutos com a testa apanhada na mão esquerda. Por fim, tirando de uma gaveta e colocando em cima da mesa, numa evidência terrificante, a palmatória disciplinar, indicou aos discípulos que nesse dia não passariam sem molho, como ele costumava dizer. Mas o Tony da Rosária não gostou daquele estudo. O mestre era brusco, tinha uma voz grossa que repelia, uma cara rude, com muita barba. Na mesma tarde em que entrou para a escola, viu com um semblante cheio de susto que o seu amigo, o Zé do Sacristão, a única veneração que o Tony tinha neste mundo, foi severamente castigado com 2 murros, levantando-se do chão a deitar sangue pelo nariz, só por lhe ter caído um borrão na escripta. O Zé chorou soluçando reprimidamente, desculpando-se, e ficou muito tempo no seu lugar, a olhar para o manual, com os seus olhos vermelhos do choro, fingindo uma penetração que não tinha. Por um movimento espontâneo e simpéfico, o Tony foi ter com o seu amigo, para o consolar. Porém o mestre, disse-lhe com uma voz estrondosa, que se fosse sentar. Ele obedeceu, encolhido de medo, como um cão escorraçado, e principiou também a chorar, soluçando. Quando chegou à casa disse: ora, eu não quero mais aquele estudo. Por quê? Indagou sua mãe. O mestre bate nos rapazes. O Zé da igreja verteu sangue pelo nariz e chorou muito. Mas tu rés de saber a lição, e o senhor mestre há de ser muito teu amigo. Não quero ir mais. Ele bate-me e faz-me deitar sangue pelo nariz. E não voltou mais. Quis antes os seus divertimentos, ir para o campo com os filhos dos lavradores que andavam com o gado, e não estavam para aprender a ler, jogar o talo com eles,
abrir covas à mão, para enterrar pedras que fingissem de mortos, comprar aos outros gaitas, com o pão que levava de casa. O Tony andava quase sempre acompanhado do seu cabrito, que ele mandava com ama voz exigente e imperiosa. Os seus amigos, para o desgostarem, desmereciam-lhe o animal. Porém, num dia, em que esse cabrito apareceu puxando um carro novo, todos os invejosos se submeteram. O Zé do sacristão que lhe ouviu e lhe cobiçou o carro e cabrito, disse-lhe: "Dasmou, Tony." "Não," respondeu energicamente. "Pois também, quando quiseres tocar o sino pequeno, a repique nos dias de festa, e a bambom nos enterros, não te hei de deixar." "É o mesmo," respondeu com isenção. O Zé propôs-lhe: "Se me desses o carro e o cabrito, deixava-te tocar o sino, e dava-te uma coisa muito linda que eu tenho." "O que é?" indagou com os olhos muito abertos. "É um ninho com 5 melrinhos." "Isso não presta," desdenhou o Tony cheio de soberba. "Ai, não presta, tomara-o tu. Os melrinhos já têm penas, estão quase a voar." "E onde é o ninho?" indagou o dono do cabrito e do carro. "Arreguila-o," respondeu arregaçando a pálpebra inferior do olho esquerdo. "Queria saber, mas não chuchas. É num sítio." "Vamos lá ver?" "E dás-me o carro." "Lou, mas tu has de me deixar tocar o sino no dia da festa, e dás-me o ninho." "Pois sim, então dá pra cá o carro. Amanhã não raiz tudo e então vamos tirar os melrinhos, que já são grandes." "Eu quero hoje o ninho," exigiu o Tony. "Hoje vou pro estudo, não posso," desculpou-se o Zé, visivelmente infeliz. "Não vás hoje ao mestre." "Isso de estudo não presta," aconselhou o Tony desdenhoso. "Ai, Eliel, não vás hoje." "E o meu pai?" "Não, que o meu pai, depois bate-me." "Ele não sabe." Gazeia hoje Zé. E o do sacristão, para obter o carro, resolveu-se a gazear. Com eles ambos foram outros rapazes que também andavam na escola, e outros que não andavam. Desejavam ver o ninho, que estava num carvalho, perto de uma poça, segundo afirmava o Zé. Encaminharam-se por entre uns silvados. Como era no tempo das amoras, pararam muitas vezes para as colherem. Houve algumas bulhas, porque todos desejavam apanhar as que estavam mais maduras. Antes de chegarem ao sítio do ninho, passaram por umas cerejas que tiveram tentações de comer. Porém, como eram do padre Beiral, reconsideraram, com a lembrança de que o mestre, que era sobrinho do eclesiástico, sabendo-o, os urziria com a chibata de marmeleiro, que tinha encostada à parede, na aula. Quando chegaram ao pé do carvalho anunciado, disse o do sacristão: "Olha, Tony, o ninho é ali. Deixas-me subir perro tirar?" "Não, senhor, que tu és muito pequeno", respondeu com orgulho, alongando os beiços. "Podes cair, e depois a tua mãe vem com aquelas." "Deixa-me ir, Zé, que eu não caio", insistiu o Tony com voz de pedinte. O do sacristão, para conciliar todos os desejos, propôs: "É melhor tu ires para cima dos penedos. Eu subo, e dou-te o ninho para a mão. Queres?" "Pois então vá lá", rematou o da engracia concordando. "Mas não dás a estes, não?" "Não dou a ti." Os companheiros, ofendidos com esta exclusão, disseram orgulhosamente: "Olhem, o diabo do asno. Tem medo que lhe comam a porcaria do ninho." O Zé do sacristão principiou a subir. Primeiro abraçou-se ao carvalho, depois encolheu as pernas, em seguida fincou o lado interno dos joelhos para se segurar, e por fim, o lado interno dos pés, para se impelir. Quando se ia chegando ao cimo do carvalho, elevando-se assim,
prudentemente, agarrou-se a um forte galho, segurando-se com persistência. E disse para os que de baixo o seguiam atentamente com os olhos: Cá estão, os 5 melrinhos. Já tem pena. Dá-os para cá, disse o Tony de cima de Penedo, relanceando um olhar desprezador para os outros rapazes, que se conservaram afastados, numa reserva sensata e orgulhosa. Chega-te mais para cá, observou-lhe o Zé. Não posso mais, respondeu desconsolado, inclinando-se do Penedo para o carvalho. Então levo-os eu para baixo. Se caem no chão morrem e depois tu não me dás o carro. E principiou a descer, tendo previamente metido no seio os 5 melros pequenos. Como precaução, para os não esmagar, descia afastando o corpo do velho tronco do carvalho, agarrando-se tenazmente com as mãos e fincando os pés na casca nodosa. Quando chegou abaixo, disse mostrando os 5 pássaros, que ia tirando um a um, de dentro da camisa. Toma. Agora dá cá o carro. Dá tu primeiro os melros, observou-lhe o Tony. Isso arreguila-o. Então mão por mão como os rapazes. Todos os companheiros cercaram o possuidor dos melros, olhando-o com olhos secos e ávidos. Um pediu-lhe com um tom melodioso e humilde: Dás-me este melrinho, Tony. Não, respondeu avaramente o da engracia. Também eu te não dou uma coisa. O que é? 4 botões amarelos de dúzia, muito lindos. E mostrou-lhe na palma da mão, para lhe causar inveja, 4 botões com armas reais, que tinham sido furtados de uma antiga farda miliciana do avô. O filho da engracia gostou muito dos botões amarelos de armas reais, que valiam cada um 12 formas. Por isso trocaram. O Tony deu-lhe um melro por todos, por isso ficou somente com 4, que meteu sensata e reservadamente dentro da carapuça, para os não oprimir e para lhos não cobiçarem com os olhos. Os outros rapazes, com o fim de captarem a confiança do Tony, davam-lhe generosos conselhos. Sabes o que deves fazer? Dá aos melrinhos sopas de vinho, dizia um. Outro oferecia. Ó aquele, tu queres pão para eles, que eu doutor? Olha que hão de ter fome. E nesta ideia acento agudo à caritativa, afastavam-lhes com os dedos sujos as mandibular, introduzindo-lhes na boca pão esfarelado, que os melros rejeitavam. Um dos rapazes teve esta ideia acento agudo a. Sabes o que os passarinhos querem? É beber. Passava ali um regato, que embaixo e acento agudo a fertilizar um campo de erva. Na superfície da corrente iam folhas verdes e guiços. As tenras plantas que tinham nascido no lugar onde corria a agua, curvavam-se obedientemente à sua passagem. Porém, nos momentos em que a força da corrente era menor, erguiam-se com orgulho, retomando a sua posição habitual. Os rapazes quiseram dar de beber aos melros neste regato. Para isso, metiam-lhe o bico na agua, empregando um esforço meticuloso e cuidado. Porém eles, assim, não bebiam bem, e o Zé do sacristão, que tinha 11 anos, disse com voz enfática: É que os melrinhos não sabem como se bebe, meus asnos? Ensinai primeiro aos animais como se bebe. Este alvitre foi adotado, e para conseguirem o fim desejado, lembraram-se de imitar o modo como presumiam que os melros velhos dariam de beber aos seus filhos. Tomavam a boca cheia de agua e introduziam o bico de cada passarito entre os beiços. Porém, como deste modo ainda não bebiam, abriam-lhe de novo as mandibular à força, e com uma palha molhada na corrente, deixavam-lhes cair gotas na garganta. Mas este processo era demorado,
a paciência infantil esgotou-se, e o Tony, para andar mais rapidamente, meteu debaixo de agua a cabeça de um dos Melros, ao qual se encarregara de dar de beber, e afogou. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.